Everyone, my name is Tara Warren. I am from the United States. I am here with the Fulbright program, which is a program for teaching English in partnership with So, bom dia a todos e todas. Meu nome é Tara Warren. Eu sou dos Estados Unidos. Estou trabalhando aqui na UEM como parte do programa Fulbright CAPES. Eu vou ficar aqui junto com minha companheira Taylor, que está participando também. Vamos ficar aqui trabalhando na UEM até dezembro. Estamos aqui com a coordenadora Luciana, professora Luciana. Obrigada, Luciana, pelo apoio. So Professor Luciana is our advisor, and we're very grateful to her for helping us facilitate these spaces. And I'm also joined today by the Office of ProPI, who is going to be talking about special education in Brazil. Também temos nossos convidados hoje, nossas convidadas, que são a professora Selma. A doutora Selma está na área de teoria e prática didática da educação. E temos também a Milena, que também é doutorada em educação especial, e ela é integrante do ProPI. Alguém já ouviu falar do ProPI? Does anyone know what ProPI is? No. Okay, so we're going to talk a little bit about ProPI today. And we're also going to be doing a comparison today between the special education systems in Brazil and the US. Então, o ProPI é um programa dentro da Universidade da UEM, que trabalha com educação especial. Eles dão apoio para estudantes, alunos que têm diferentes tipos de necessidades. Eu vou deixar que a professora Selma fale um pouco mais sobre o programa. Então, o objetivo para hoje é falar um pouco sobre o sistema de educação especial nos Estados Unidos, tanto como no Brasil, e fazer uma comparação entre os dois sistemas. So I'm going to go ahead and share my screen. Ok. Podem ver bem a tela? Can everyone see the screen? Okay. So again, my name is Tara Warren, and I'm joined today by the professora Dr. Selma. And I'm going to go ahead and let Selma get started. A professora Selma vai falar um pouco para começar sobre o ProPI e o sistema de educação brasileiro, de educação especial, desculpa, no Brasil. Bom dia a todos, né? Quero agradecer a Terry, né, pelo convite, a professora Luciana, na UBCI, aí, pela organização desse momento de formação. Conforme ela já me apresentou, sou professora Selma, estou no Departamento de Teoria e Prática da Educação, e neste momento estou na coordenação do ProPI. O ProPI é um programa antigo já, desde 1994, ele está em funcionamento na universidade, e ele iniciou com com alguns objetivos diferentes do que ele tem hoje, mas com a necessidade de atender aos alunos que procuravam um atendimento especial na universidade, ele foi se reorganizando. Então, hoje ele tem como objetivo o atendimento dos alunos que apresentam deficiência ou uma necessidade educacional especial dentro da universidade, com o apoio pedagógico, que é feito por monitores, que são, na maioria das vezes, colegas de turma, que atendem, fazem uma parceria de estudos com esse aluno que apresenta a dificuldade, e quando não encontramos na turma, pegamos um outro aluno da universidade, e também com a adaptação de materiais, né? Então, transformamos
o material em braille ou fonte ampliada, digitalizamos o material para que o aluno tenha acesso. Então, dependendo da necessidade apresentada, nós buscamos aí, de alguma forma, atender esse aluno. Estamos, no momento, com atendimento em torno de 35 a 40 alunos, né, da universidade, distribuídos em 24 cursos e com diferentes quadros, né, desde transtornos de déficit de atenção, transtornos do espectro do autismo, alunos cegos, alunos surdos, enfim, uma infinidade aí de quadros, e a gente vai procurando atender as demandas conforme elas vão surgindo. E temos uma expectativa de aumento de demanda, porque tivemos o vestibular para pessoas com deficiência, né, e 25 pessoas foram aprovadas e devem se matricular agora para o próximo ano letivo, em diferentes cursos também, tá? Então, nós estamos no bloco 4, que é na parte antiga da universidade, na sala 2, aí depois a gente deixa os contatos para vocês. Eu fui incumbida aqui de falar um pouquinho sobre a educação especial no Brasil. É uma responsabilidade bastante grande, porque é um assunto bastante complexo. Fiz uma fala bem sucinta, né, só para dar uma ideia do que é, e depois, se for necessário, ficamos à disposição para algum questionamento, né? Então, começo dizendo que anteriormente à publicação da lei, né, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que ocorreu em 2008, nós tínhamos uma educação especial cujo atendimento à pessoa com deficiência era substitutivo ao ensino regular. Então, o aluno frequentava uma escola especial e não frequentava a escola regular ou a escola comum, né? Então, o ensino especial, a educação especial, substituía o ensino comum. Aí, nesse sentido, a educação era realizada em escolas especiais. Aqui em Maringá, nós podemos citar a APAI, que atende pessoas com deficiência intelectual, a Ampacim, que atende surdos, a AMA, que atende pessoas no espectro autista, e dentre outras, né? E também em classes especiais. Então, quando não havia uma escola especial, ou o aluno não ia para a escola especial, mas ia para a escola comum, ele era separado em salas especiais dentro da própria escola, né? E aí direcionava-se para lá um professor para fazer atendimento, então, só dos alunos que apresentavam alguma deficiência. Esse atendimento, ele era fundamentado num conceito de normalidade e anormalidade. O que não é normal é considerado anormal e vai, então, para um espaço especial. E o atendimento era principalmente clínico-terapêutico, ou seja, buscava-se muito mais a cura, o tratamento dessa condição do aluno, do que propriamente um investimento em termos de recursos pedagógicos, né? E os diagnósticos e encaminhamentos a respeito dessa pessoa eram basicamente feitos por profissionais da área da saúde. E nesse grupo, né, de profissionais da área da saúde, entenda-se o médico. Então, o atendimento feito diante de um diagnóstico, um atestado, uma declaração médica de que o aluno tinha determinada condição, tá? Pode mudar, Tânia, obrigada. Em meados de 2008, então, final de 2007, 2008, é publicada e começa a implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que essa política traz de novo? É uma política que se firma ou se constrói em cima de duas declarações mundiais, né? Que foi a Declaração de Salamanca, em 1994, e a Declaração de Jomtien, de 1990, que preconizavam um ensino inclusivo, né, dentre outras coisas. E o Brasil, como signatário dessas conferências, ele
elabora, então, essa política que é implementada em 2008. E o que orienta essa política, né? Que orientações ela traz? Que os sistemas educacionais, eles devem funcionar num sentido complementar à educação comum, não mais substituir a educação comum, mas ser uma modalidade de educação que complementa o ensino comum. Ele resgata, né, ela resgata o sentido de educação especial que já era expresso na nossa Constituição de 1988, ou seja, uma modalidade não substitutiva, então, de escolarização, e que deveria ser aplicada a todas as etapas e níveis da educação, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior, e que deveria ser oferecido preferencialmente na rede pública de ensino. Então, talvez no sentido de que o particular, ele tenha, o privado, né, ele tenha a possibilidade de querer ou não fazer a inclusão, mas o público não tem essa prerrogativa, ele, seguindo as normas dessa política, que é uma política federal, ele deve trabalhar no sentido da inclusão, né?Essa política define como público... Oi. Eu queria perguntar, mas Pois não, Matheus. o privado é obrigado também pela legislação, não? Sim, ele é obrigado, mas ele pode usar algum subterfúgio, dizer que não tem, por exemplo, um pai procura a escola para o atendimento do filho. Ele pode dizer que naquele momento não tem as condições necessárias para receber o aluno, né? Não tem acessibilidade ou não tem um recurso humano. Ele pode, não deve, mas pode fazer isso, né? Mas, assim, todo o ensino no Brasil deve ser, a partir desse momento, um ensino inclusivo, né? Isso é fato, tá? Mas isso seria contra... Eu sei que na Sim. prática provavelmente não acontece, né? Mas pela legislação ele teria que ser aceito independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, em qualquer espaço. Ele pode procurar justiça e fazer valer essa política, tá? Mas por isso que o termo vem preferencialmente, né? Ele não vem totalmente na rede pública, ou ele não fala em rede privada, ele fala preferencialmente na rede pública. Entendi. Como que dando essa ideia de que pode ser no outro também, mas que no público não vai ser, ele não vai deixar de ser aceito, tá? Tá, muito obrigado. De nada. Essa política, ela define como público-alvo, ou seja, alunos a serem atendidos, os alunos que se enquadram nos 4 grupos de deficiência, né, a deficiência física, intelectual, visual e auditiva, os alunos que compõem o grupo de transtornos globais do desenvolvimento, inclui-se aqui o autismo, o síndrome do espectro do autismo, né, no caso, é psicose infantil, e o grupo composto por alunos com altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo da Lei Federal, né, de inclusão. Pode passar. A política preconiza ainda a formação de professores para atuarem junto ao atendimento educacional especializado, então, ou seja, desde o início é preconizado, nem sempre aconteceu na medida necessária, né, essa preparação, mas ela tem sido feita de alguma forma, a participação da família e da comunidade no atendimento desse aluno, então, não seria apenas responsabilidade do Estado, da escola, mas também da família com relação ao atendimento. A política preconiza ainda a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, na comunicação e na informação. Isso ainda é um longo caminho a ser percorrido. Vocês podem observar pela universidade, né, que ainda tem muitas barreiras a serem vencidas, barreiras arquitetônicas, barreiras de transporte, no mobiliário. Às vezes você tem uma coisa simples, que é um aluno canhoto e na sala não tem uma cadeira adequada. Então, ou um aluno obeso e na sala não tem uma cadeira adequada. Então, coisas muito simples ainda faltam ser implementadas, né? E também na questão das comunicações.
a gente tem os intérpretes de Libras, mas são poucos e são temporários, nem sempre dão conta, né? E isso não é só aqui na UEM, no Brasil acontece a mesma coisa, embora eles tenham esse direito garantido por lei, né? E que seja uma atuação intersetorial, ou seja, não é só o PROPAI, no caso, tomando como exemplo a universidade, que vai conseguir fazer a inclusão. Todos os setores da universidade precisam se envolver, precisam participar desse contexto inclusivo para que a inclusão possa acontecer. E o que acontece na universidade ainda hoje não é muito diferente do que tem acontecido no Brasil. Às vezes, só o setor de educação especial se envolve com a inclusão e aí fica difícil, né, implementar de verdade. Então, é preciso que todos se engajem, né, nessa ideia, nessa política. Por favor, Tera, pode passar. Eu coloquei aqui alguns documentos orientadores, né? Os 3 primeiros, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 13 de 2019, a resolução número 4 de 2009 e o decreto 7611 de 2011, são todos documentos federais, ou seja, documentos a nível de Brasil, que detalharam ou trouxeram um detalhamento de como deveria ser implementada a inclusão. Então, nós temos a política que dá as orientações gerais e depois nós temos alguns documentos que vão detalhando como isso deveria acontecer na prática, né? Então, o parecer, ele define que a partir de 2010, os alunos com deficiência, eles fossem, né, matriculados no ensino regular e também no AEE, 2 matrículas, então, né? A resolução número 4, ela traz diretrizes para que se coloque em prática o atendimento nessa modalidade especial e traz a prerrogativa, então, de que o atendimento educacional seja complementar e não substitutivo, e o decreto, então, ele fala sobre o atendimento educacional especializado, propriamente dito, e como ele deve ser realizado. Agora, em 2015, né, há pouco tempo, então, foi aprovada o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a Lei 13.146, de 2015, ela institui a Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela faz um apanhado de tudo que nós já tínhamos em termos de educação, de inclusão da pessoa com deficiência, porque essa lei especificamente não trata só da educação, mas da inclusão de uma forma mais ampliada, né? E ela vai trazer, então, no preâmbulo, né, na abertura, a definição de pessoa com deficiência, então, o que eles entendem como pessoa com deficiência, e também vai trazer um capítulo, que é o capítulo 4, que vai tratar especificamente da educação da pessoa com deficiência. Aí vai falar de cada uma das deficiências, né, dos quadros de deficiência, vai falar sobre um tempo estendido para que o aluno com deficiência faça suas atividades, da acessibilidade necessária, ou seja, vai recuperar os documentos anteriores, né, e ratificar a prerrogativa de que a educação no Brasil é e deve ser inclusiva. Né? Então, alguns documentos que depois, se quiserem, a gente pode disponibilizar e que trazem, então, informações mais detalhadas a respeito. Por gentileza, Tera. E aqui, um pouquinho no Paraná. O Paraná, ele diverge um pouquinho em termos de público-alvo para o atendimento educacional especializado. Então, eu coloquei aqui a nota técnica número 16 de 2011, que é um documento a nível de Estado, então, ele é um documento do Paraná, e ele trata especificamente do funcionamento da sala de recursos multifuncionais. Então, com o atendimento inclusivo, deixam de existir as escolas especiais substitutivas. Então, o que vai existir a partir desse momento? Escolas inclusivas, escolas de ensino regular inclusiva,
com atendimento educacional especializado realizado no contraturno, ou seja, no turno contrário ao de escolarização da criança. Essa escola, ela funciona dentro da mesma escola, essas salas, perdão, elas funcionam dentro da mesma escola, se tiverem um mínimo de 8 alunos que necessitem dela. Caso o número seja menor, esses alunos são direcionados para a escola mais próxima que tenha uma sala dessas. Então, para ter a sala, é preciso que haja, no mínimo, 8 alunos que necessitem dela. No Paraná, nós temos a sala, o atendimento aos alunos que apresentam deficiência intelectual, deficiência física e neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Esse público não é público da lei federal, ele é público da lei estadual. Tá? Então, o que nós chamamos de transtornos específicos? Alterações ou dificuldades de aprendizagens referentes à aquisição da linguagem, escrita, habilidades matemáticas, atenção, concentração. Então, enquadraríamos aqui o transtorno de déficit de atenção, a dislalia, descalculia, dislexia, né? Todos estão aqui. Então, no estado do Paraná, esse público também é público-alvo da sala de recursos multifuncionais. Enquanto que no Brasil, de uma maneira geral, esse público é direcionado à área da saúde e não recebe o atendimento dentro da sala de recursos, né? Aí vocês podem me perguntar, mas e as outras deficiências, elas não são atendidas na sala de recurso? Então, esses três grupos, eles frequentam uma sala só que tem recursos para o atendimento de todos eles, por isso, sala de recursos multifuncionais. Caso haja demanda, podem ser organizadas também salas de atendimento de deficiência visual e de deficiência auditiva, aí seriam salas específicas, né? E também salas para o atendimento de altas habilidades de superdotação. Então, nós temos aqui a sala geral, que atende a maioria ou a grande maioria dos casos apresentados, e se houver demanda, então a criação de salas para as deficiências sensoriais, aí que seriam a visual e a auditiva, e para os alunos que apresentam altas habilidades de superdotação. Tá? Acho que é isso, né? Então, assim, de uma forma geral, gente, bem rápida, né? Porque o momento é o momento da Terna, né? Que ela vai trazer aí as contribuições externas. A minha fala é só no sentido de mostrar um pouquinho como está organizado no Brasil. Eu espero que tenha sido possível atender, agradeço aqui o momento, né? A oportunidade, e depois fico à disposição para responder aí questões que possam surgir. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Selma. Podem me ouvir? Sim, ok. Muito obrigada, professora Selma, pela presença conosco. Então, eu vou tentar explicar um pouco sobre como funciona o sistema nos Estados Unidos. I have a video here. I think I'm going to skip it just because of time. I want to make sure we have enough time for questions in the end. Então, eu acho que vou pular o vídeo nesse momento, só para ter mais tempo para perguntas. Okay, so I'm going to be talking a little bit about the basic structure of the special education system in the US. Essa vai ser um pouco de informação sobre a estrutura básica de educação especial nos Estados Unidos. Temos duas leis que formam parte do sistema de educação especial. We have these two laws, so we have IDEA and the EHA. A primeira lei de 1975, e desculpa aí que tudo está em inglês aqui,
foi mais fácil para mim colocar em inglês. So. A primeira lei de 1975 foi a lei que começou a formar o sistema de educação especial, começou a formar requisitos, dar fundos para os serviços, para os programas. And then idea from 1990, what is really the law that formed what the special education system currently looks like in the US. So essa segunda lei, ideia, que falamos em inglês, formou o que o sistema realmente é agora. Tem algumas partes importantes dessa lei. Os IEPs. Os IEPs são o que vocês chamam no Brasil PAI, ou PAI, que é o Plano Individual Especializado para todo aluno, né? Nós trabalhamos de uma forma que se chama LRE. Essa lei não é uma lei inclusiva, como a lei no Brasil. É uma lei que fala que o aluno deve estar no ambiente menos restritivo. We say the least restrictive environment. That's what LRE stands for. Ambiente menos restritivo, least restrictive environment. Isso quer dizer que pode ser uma escola separada, pode ser uma sala separada. Não tem que ser a escola regular. Mas tem que cumprir com as necessidades do aluno. We also have this idea of FAPE, a Free and Appropriate Education. Isso quer dizer FAP, não sei como você pronunciaria em português, FAPE. Quer dizer que o aluno tem direito a receber a mesma educação, os mesmos serviços, como todos os outros alunos. Temos também salvaguardas processuais, procedural safeguards, que são para proteger os direitos dos estudantes na família. Por exemplo, os pais podem ver em qualquer momento o histórico escolar do aluno. Temos um sistema de avaliação também, an evaluation process. This is multidisciplinary, so it involves different professionals from the school participating as part of the evaluation. Tem que ser multidisciplinário, quer dizer, ter vários diferentes profissionais que formam parte da equipe de avaliação. And also requires parents to be involved in the process. That is part of the law. The parents do have to be involved as part of the team. Os pais também têm que ser envolvidos no processo. Isso faz parte da lei, que os pais têm que ter direitos de estar involucrados no processo. The system functions for children ages 3 to 21, and special education students make up 14% of all public school students. Então, realmente é uma grande porção. 14% dos estudantes recebem serviços de educação especial. É um grande número de pessoas. Temos 13 categorias que são dentro dessa lei. So, we divide up into 13 categories. I'm not going to read all of them. I'm just going to talk about some of the biggest ones that we see. So, a primeira, Specific Learning Disability, deficiência de aprendizagem específico, é o mais comum. Temos 33% de estudantes que recebem serviços dentro dessa categoria. So, 33% of students receive services under a specific learning disability. This is the most common one. We also have what we call other health impairment. Também temos o que chamamos impedimento, outro tipo de impedimento de saúde. Esse pode ser vários diferentes tipos de deficiências que são diagnosticados por um médico. Por exemplo, transtorno de bipolar, THAD, não sei se eu falei as letras bem, nós falamos ADHD, que é a Deficit Attention and Hyperactivity. Também o autismo é outra categoria que temos. Temos uma categoria para impedimentos emocionais. So that could include... Obrigada, professora Selma. TDAH.
Temos também uma categoria que é esse impedimento emocional, que pode incluir diferentes tipos de diagnósticos na área de saúde mental. So depression, anxiety, schizophrenia, those would all fall under that category. We also have a lot of students that have a speech or language impairment, so they receive speech services in the school setting. Também temos muitas crianças que recebem serviços dentro do impedimento de fala ou linguagem. E temos a parte, alguns dos mesmos que a professora Célia já falou, por exemplo, impedimento visual, auditivo, dificuldades de audição, e deficiências físicas também. Então, dividimos em 13 categorias. Essas são as 13. A criança tem que cair dentro de uma dessas categorias para poder receber um IEP, que é o Plano de Educação Especial. Tudo claro até agora? Any questions? We're good? I'm going to keep going here. Também temos um outro tipo de serviço, um outro tipo de plano, melhor dizer, que é o 504. So, já falei sobre o IEP. O IEP é o mais comum. Tem várias coisas que têm que ser incluídos no IEP. O IEP funciona para falar quais são os apoios, quais são os serviços, os programas que a criança vai receber, vai ter direito de receber na escola. So this is a right of the student, right? If something is written in the student's IEP, that means they have a right to receive those services by law. So it would be illegal for them to not receive those services included in their IEP plan. Seria ilegal se a criança não recebe esses serviços que estão escritos no plano dele ou dela. So again, I'm not going to read through all of them, but just to talk about a few, this would include things like acomodações, modificações, so modificar o que a criança precisa aprender ou acomodar as necessidades, talvez ter diferentes tecnológicas de assistência, de apoio, para dar acesso ao currículo, dependendo das necessidades da criança. It also talks about programs and services. So programs refers to if the student is in a special classroom or in a regular classroom. And then services is what extra therapies they might get at school. So, temos vários diferentes tipos de serviços na área de terapias, assistência social, psicológico. Tudo isso está provido dentro da escola. Esse plano vai falar, então, quais são os serviços, os tempos que eles vão receber esses serviços. Também temos objetivos e metas de ensino e temos que escrever no plano IEP como medir o progresso. Temos que sempre estar medindo para ver se a criança está progressando com essas metas. Aqui temos também, we also have the 504 plan, which is different from the IEP because 504 plans do not include direct services. Então, o plano 504 é diferente porque não inclui serviços diretos. Mas o plano 504 ainda tem acomodações, tem modificações para a criança. E a criança não precisa ter uma deficiência, como já falamos, com as 13 deficiências, a criança tem que cair dentro das 13 para ter o plano de IEP. Mas para ter o plano de 504, não é necessário ter uma deficiência. Pode ter algum outro tipo de dificuldade que impacta na participação na escola. Tá? Tá claro? Any questions? Hopefully you're understanding my Portuguese. I have a sample IEP here. Eu vou abrir aqui um exemplo de um documento de IEP.
This is just a sample, so it's not a real student. É um exemplo, não um aluno real. Just to show you guys what it looks like. It's very long, é muito longo. O plano tem 26 páginas, 26 pages. And there's a lot here. So we see this section on participants. Está falando aqui quem está na equipe do aluno. Temos os participantes que formam parte da equipe. Temos as fortalezas aqui, dificuldades da criança, ou nível de funcionamento. Vou ir um pouco rápido aqui, só para que vocês possam ver. Aqui o nível de funcionamento acadêmico, nas áreas de leitura, por exemplo, matemática, dependendo das necessidades da criança. Aqui temos os apoios suplementares. Por exemplo, nesse caso, esse criança, que não é pessoa verdadeira, precisa de tempo estendido. Pode ver aqui, tempo estendido nas tarefas, nos deveres, trabalhar em grupos pequenos, não mais que 7 alunos num grupo. Pode também usar calculador nas matérias de matemáticas. Então, esses são alguns exemplos de serviços, não são serviços, apoios suplementares que a criança pode receber na escola. Aqui temos os objetivos e metas de ensino, que já falei, e qual nível tem que cumprir para cumprir a meta. Aqui, 80% das vezes tem que fazer esse objetivo para cumprir a meta. It's very long. We have to write this whole thing, but it's really important, right? Because the student has the right to get specialized services to meet their needs. So in this way, com esse plano, podemos cumprir todas as necessidades da criança na área escolar. Aqui temos os programas de serviços. Nesse caso, ele tem apoio com um professor de educação especial. Recebe 600 minutos toda semana com esse professor. É só um exemplo. É basicamente isso. Okay. I'm going to keep going here. As most of you know, I am from Michigan, and I worked in the Detroit public school system in Michigan. So these are some of the services that Detroit Public Schools offers in the school setting. Of course, it's a little different in every school district, but in my district, these were some of the services that were offered. Então, eu trabalhei nas escolas públicas de Detroit. Esses são alguns dos serviços que você pode encontrar no distrito de Detroit. Todo distrito escolar vai ser diferente, obviamente, dependendo dos recursos que o distrito tem. Mas, nesse caso, na minha experiência, foram esses os serviços que a escola podia oferecer. So, temos, por exemplo, já falei, professores de educação especial, assistência social, terapia de linguagem e fala, psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional. Temos também serviços de saúde, enfermagem dentro da escola, serviços audiológicos e orientadores para os professores também, que ajudam os professores a saber como lidar com crianças com necessidades, como ajudar crianças com necessidades especiais. Okay, and just to summarize a little bit more about the programs. So as I mentioned, the system in the US functions as a least restrictive environment. It is not inclusive as it is in Brazil. So, é ambiente menos restritivo, quer dizer, a criança pode receber ou só terapia na escola, ou terapia e educação especial com um professor de educação especial.
pode estar numa sala específica para sua necessidade, ou pode estar numa facilidade, numa escola totalmente separada. Então, não temos essa ideia que o Brasil tem de as crianças com necessidades especiais estarem na escola regular. Geralmente, tem muitas vezes ainda essas escolas ou essas salas separadas. Okay, so now I'm going to talk about some similarities and differences between the US and Brazil. I will try to wrap it up by 11:20 so we can have some time for questions. Vou tentar ir até às 11:20 para ter um pouco de tempo para perguntas. Como já vimos, nos dois países temos o plano de educação individualizado, só que tem um nome diferente. Nos Estados Unidos temos o IEP, no Brasil temos o PAI, o PEI. Nos dois países, lamentavelmente, temos falta de professores e falta de recursos. É um grande problema. Às vezes, os professores não são capacitados para trabalhar com pessoas que precisam de educação especial. Já ouvimos da professora Célia que o transporte é um direito. Também nos Estados Unidos, o transporte é um direito, mas não sempre vai ser disponível, dependendo da escola. É uma dificuldade. Já ouviram também que nos dois países precisamos, em muitos casos, de um médico que dá um diagnóstico para a pessoa poder receber serviços. E como já falei, temos muitos profissionais. Nos Estados Unidos chamamos de parapros, paraprofessionals. E no Brasil, geralmente são estagiários, que são professores de apoio ou assistentes, que falamos nos Estados Unidos, que não têm formação para trabalhar com pessoas que têm necessidades especiais, mas estão colocados nesses trabalhos porque, por esse mesmo que já falei, falta de recursos, falta de pessoas que são bem capacitados para essas posições. Algumas outras semelhanças, vemos que tem uma dificuldade dos pais em acessar os materiais. Nos Estados Unidos, tem muitos problemas de idioma. Temos muitas famílias imigrantes que falam outras línguas, espanhol, árabe, e nem sempre os materiais estão acessíveis para eles. Também no Brasil, vemos essa dificuldade por causa da escolaridade dos pais, que nem sempre podem entender as palavras que estão usadas no sistema, ou como funciona o sistema. É muito complexo, como estamos vendo, até para nós entender. Então, às vezes tem essa dificuldade dos pais poder acessar os materiais. E para finalizar, vou falar sobre a última, que sempre nos dois países requer uma avaliação, né, para comprovar que tem um prejuízo acadêmico para o aluno poder receber os serviços. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças. Como já falei, temos o Plano 504 nos Estados Unidos. Basicamente, tem uma coisa parecida no Brasil, só que tem outro nome, é o NEE. E nesses dois casos, a pessoa não precisa ter uma deficiência para receber esses serviços. Só que no caso do NEE, essa pessoa pode ter ainda um PEI, ou plano especial. No caso do plano 504, não é um IEP, quer dizer, a pessoa não recebe os mesmos serviços, só recebe acomodações. Então, isso é basicamente que já falei na segunda também. Outra diferença que estamos vendo são os serviços. Os serviços nos Estados Unidos sempre estão providos dentro da escola. Geralmente, no Brasil, os serviços estão providos fora da escola, através do SUS. Essa é uma grande diferença também.
Já falei também sobre as deficiências. Temos só 13 que são reconhecidas nos Estados Unidos. E no Brasil tem 4 deficiências e vários transtornos que são reconhecidos dentro da Lei de Educação Especial. Como já falei, as leis são bem diferentes. Os Estados Unidos, lamentavelmente, não está tão progressista como no Brasil, no aspecto de que o Brasil já tem uma lei inclusiva. Quer dizer, as crianças com necessidades especiais podem estar na escola regular, né? Não sempre na prática acontece, mas essa é o que a lei fala. Em câmbio, nos Estados Unidos, temos essa lei que falei, que fala só que a criança precisa estar num ambiente menos restritivo, não necessariamente é a inclusiva, não necessariamente a mesma escola regular. Pode ser a escola regular com serviços de sala de recursos, quer dizer, um professor de apoio tira a criança da sala para dar serviços, mas não sempre é a mesma escola, às vezes é uma escola separada. Uma outra diferença é que a educação especial nos Estados Unidos ocorre durante o dia letivo, porque é um dia integral. Aqui no Brasil, vocês têm turnos. Então, o turno de manhã ou de tarde é quando o aluno recebe a educação especial. No turno contrário, a quando vai para a escola. Então, essa é uma diferença, eu acho, muito grande, porque no nosso país, a sala de recursos ocorre durante o dia regular. As crianças ou estão tiradas da sala regular ou recebem dentro da mesma escola, sala regular. Em câmbio, no Brasil, os serviços, os programas de educação especial vai ocorrer no turno oposto. O aluno não vai perder as aulas regulares. Vai ser no turno oposto. Faz sentido? Estou explicando bem? Está comigo? Ok. E, finalmente, nos Estados Unidos, o distrito escolhe o que chamamos o placement, a colocação da criança. Porque quando a criança vai para uma escola, a equipe da escola faz uma avaliação e decide qual escola, qual sala, quais programas vão ser mais adequados para essa criança. No Brasil, os pais têm direito de escolher onde querem matricular a criança. Então, não é a escola, não é o distrito que escolhe, são os pais que têm esse direito. Então, gente, essas são algumas das diferenças. Sorry, I started talking only Portuguese just for the sake of time to go more quickly. But those are some of the similarities and differences that we see between the US and Brazil. That was quite a long presentation, so thank you for your patience. Muito obrigada pela paciência. We have some resources here. Temos alguns recursos aqui. Já falamos do ProPai, que está dentro da universidade. Aqui temos o contato deles. Podem também se comunicar comigo ou com a professora Selma, se querem mais informações.